Um prato tipicamente oriental, mas que também é muito popular no Brasil. Já sabem que eu tô falando do famoso yakisoba. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Eu sou a Clarissa e hoje eu trouxe uma receita que eu acho que todo mundo pelo menos já ouviu falar, se nunca comeu, que é o yakisoba. Que basicamente é um macarrão, que normalmente é um tipo de macarrão específico mais fininho, um macarrão japonês ou chinês, que é misturado com vegetais e algum tipo de proteína, que pode ser carne de porco, frango ou até camarão e outros frutos do mar. O yakisoba que a gente conhece hoje, que se popularizou ao redor do mundo, é japonês, mas na verdade sua origem é chinesa. O termo soba, em japonês, normalmente se refere a um tipo específico de macarrão, que é feito com trigo sarraceno, um tipo de macarrão que já era feito na China 10 mil anos antes de Cristo. E dizem que foi no século IV que esse macarrão, junto com outros tipos de macarrão, como o macarrão udon, migraram da China para o Japão. Ao longo do tempo, a China também desenvolveu um prato bem parecido com o yakisoba que a gente conhece hoje, que é um misturadão ali de vegetais com macarrão, que é o chow mein. Mas foi só ali por volta do século XIX, século XX, que começou a ter bastante influência, bastante troca entre a China e o Japão. E aí o yakisoba acabou se popularizando no Japão. Eles pegaram essas raízes do chow mein e transformaram o prato com algumas adaptações, mudando um pouco o molho. Também teve uma certa influência americana, então muita gente usa um molho tipo um molho inglês no yakisoba. E também é comum ter molho de peixe, outros molhos que não eram tão comuns assim na China. E naquela época começaram a colocar ainda mais vegetais para aumentar o volume do macarrão, já que a farinha era cara, principalmente ali durante o pós-guerra, que foi mais ou menos a época em que, de fato, o yakisoba começou a se popularizar como comida de rua. Uma das coisas, por exemplo, que começaram a adicionar bastante, que é bastante comum no yakisoba hoje em dia, é a selga, ou repolho, que dá volume ali para o macarrão, e era mais barato e mais acessível do que o próprio macarrão naquela época. Eu gosto muito do yakisoba porque é uma receita super versátil, eu gosto bastante de vegetais com tempero oriental, e eu acho que o yakisoba é legal porque tira um pouco aquele estigma de que macarrão não é saudável, porque basicamente é um macarrão cheio de vegetais, que tem proteína também, então é uma forma saudável, diferente de comer macarrão, e que é super colorido, super bonito também. Então eu realmente gosto muito do yakisoba, e é muito fácil de fazer em casa, fica pronto rapidinho, você basicamente só precisa de uma frigideira e uma panela para cozinhar o macarrão, e você tem esse prato maravilhoso aí na sua casa. Então, se você quer aprender a fazer um yakisoba super fácil aí na sua casa, já sabe. Se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo e vamos juntos! O macarrão que eu peguei para fazer meu yakisoba hoje é o macarrão mais tradicional para yakisoba, que é esse daqui, que você encontra mesmo como macarrão para yakisoba, e ele parece um macarrão instantâneo, um miojo, mas na verdade é um macarrão como outro qualquer. Só que se você ler na embalagem, no meu, falava que ele ficava pronto em 3 minutos. E assim, por isso que eu nunca entendi muito a pira do miojo, entendeu? Porque para mim, o miojo nada mais é do que uma coisa que já existia, macarrão, uma coisa que você bota na água, cozinha, fica pronta rapidinho, e aí, com um marketing muito bom, eles venderam como uma coisa revolucionária. Mas no fundo, é isso aqui. Então, não tem mais desculpa para comer miojo, né? Macarrão normal, coloca na água. Enquanto isso, você corta os vegetais aqui, que ajuda a tornar o prato mais saudável. Não precisa usar aquele pozinho de miojo. E aí você tem um prato saudável, colorido e muito gostoso. E para os vegetais, eu peguei aqui os vegetais que são comuns no yakisoba e que eu acho que mais combinam com esse tempero mais asiático. Então aqui eu escolhi o brócolis, o pimentão vermelho, cenoura e repolho roxo. Eu peguei o roxo porque geralmente é o que eu mais uso aqui em casa, então sempre sobra. E aí já tá aqui cortado, porque quando eu compro eu já corto tudo e deixo num pote, porque eu acho mais fácil do que ter que ficar cortando toda hora. Tem um pouco de preguiça de cortar repolho. Mas pode ser o repolho branco também, pode ser a selga, pode ser o que você quiser. Esse prato é muito versátil, use os vegetais que tiver aí na sua geladeira, também fica muito bom com couve-flor, fica muito bom colocar cogumelo também, então pode variar. E a proteína que eu escolhi foi o frango, que é comum, acessível, então eu quis fazer um prato assim bem acessível, bem fácil. Eu vou começar cortando os vegetais que já estão aqui na tábua, e aí assim eu não vou sujar a tábua com o frango, depois a gente já leva o frango direto para a frigideira. Eu vou cortar primeiro o brócolis em floretes. Peguei aqui uma tigela e já vou guardar o brócolis aqui, abrir espaço na tábua para cortar as outras coisas.
Agora, a cenoura e o pimentão eu vou cortar em tiras. Você pode variar o corte dos vegetais. Se você quiser que os vegetais sumam um pouco mais ali no preparo, você pode cortar menorzinho, você pode ralar a cenoura. Mas no meu caso, eu gosto que eles tenham ainda uma textura. Então, eu vou cortar em tiras. Não sei vocês, mas eu adoro cortar os vegetais assim coloridos, vários vegetais coloridos, e aí fica tudo assim colorido na bancada, já começa a me dar vontade de comer. Isso é normal? Ou é só comigo? Já vou colocar a cenoura e o pimentão aqui também. Ninguém me avisou que eu quase ia esquecendo de cortar cebola, gente. Logo eu, que sou a rainha da cebola, coloco cebola em tudo. Pelo menos eu percebi a tempo antes de colocar o frango aqui na tábua. Então eu vou cortar uma cebola e aí eu vou cortar em meias luas. Se você não gostar de cebola, obviamente, é só não colocar. Você pode colocar alho também. Eu vou colocar aqui junto, porque eu vou jogar tudo junto na frigideira. E agora sim, eu posso cortar o frango. Eu vou cortar o frango em cubinhos, mas você pode cortar em tirinhas também, se você preferir. Eu gosto de cortar em cubinhos, que eu acho que fica um pouco mais delicado, porque às vezes em tirinhas fica um pouco grande ali no macarrão. E eu vou temperar o frango só com um pouquinho de sal, porque a gente ainda vai depois colocar o molho à base de shoyu, que já é salgado. Eu também vou colocar sal ali depois para cozinhar o macarrão. E depois, quando o frango for para a frigideira, eu vou colocar um pouquinho de gengibre. Então agora está tudo pronto para a gente começar. E eu vou usar essa frigideira aqui, que vocês já devem conhecer aqui do canal, que é a Muoka, que é uma frigideira típica assim, de preparos orientais. E eu gosto bastante dessa frigideira, não só para preparos orientais, mas quando a gente vai fazer receitas que são assim de uma panela só, que tem muitos vegetais. Por ser uma frigideira grande, é legal porque ela é mais alta também, aí não fica tudo caindo e a gente consegue fazer aqui tranquilamente. E eu vou colocar um pouquinho de óleo de gergelim aqui no fundo pra gente começar dourando o frango. E eu tô usando o óleo de gergelim, que é bem típico, né, dessa preparação, é bem típico de preparos asiáticos, mas se você não tiver, pode usar azeite também sem problema nenhum. A frigideira esquentou, já vou colocar o frango. Vou temperar com um pouquinho de gengibre, como eu falei, a gosto, tá? Mas aqui eu usei uma pontinha de colher de chá. O frango começou a dourar. Eu vou adicionar o repolho, a cenoura e a cebola. Lembrando que eu só deixei o frango dar uma primeira dourada aqui, mas agora ele vai terminar de cozinhar com os vegetais. E eu comecei colocando o repolho e a cenoura, porque para mim são os que mais demoram para cozinhar. E eu gosto que eles fiquem mais macios. Então eu deixo eles darem uma primeira dourada aqui, começarem a cozinhar um pouco, e aí já eu adiciono o brócolis e o pimentão. O repolho e a cenoura já deram uma murchada aqui, então eu vou colocar o pimentão e o brócolis. Os vegetais já deram uma dourada aqui, o que ajuda eles a pegarem o sabor. Então agora eu vou fazer uma coisa que eu já falei aqui outras vezes no canal, que é colocar um pouquinho de água. Vou abaixar um pouco aqui, deixar em fogo médio para baixo, e eu vou tampar a panela. Aqui os vegetais cozinham como se fossem no vapor, mas eles ainda ficam com uma textura de vegetal refogado, que é um pouquinho mais al dente, que me agrada mais do que o vegetal ali cozido ou feito direto no vapor. E agora é só a gente deixar os vegetais cozinhando aqui mais uns minutinhos para eles ficarem macios. Enquanto isso, eu vou fazer o molho, que vai no nosso macarrão. E eu não sou boba nem nada, vocês devem ter visto que deixei água ali esquentando para cozinhar o macarrão. Então depois que eu fizer o molho, eu vou colocar sal na água, eu vou colocar o macarrão ali para cozinhar 3 minutinhos.
E aí vai ser o tempo certinho dos vegetais terminarem de ficar macios e a gente já pode juntar o macarrão e servir. E eu vou fazer um molho bem simples, shoyu, óleo de gergelim e uma colherzinha de amido de milho para ajudar a engrossar. Se você quiser, você pode colocar molho de peixe, molho de ostra, que são comuns também hoje em dia no yakisoba. E você também pode colocar gengibre em pó, alho em pó, outros temperos. Como eu já coloquei gengibre em pó ali no frango, eu vou usar cebolinha para finalizar. Eu quis fazer um molho bem simples, mas você pode adicionar outros temperos e outras coisas. Então vai o shoyu, um fiozinho de óleo de gergelim e o amido. Mexe bem aqui para dissolver o amido. Vegetais já estão ficando macios aqui. Então é hora de colocar o macarrão. Vai o sal. Deu os 3 minutinhos de macarrão aqui. Os vegetais também já estão bem macios. Então agora eu vou jogar o macarrão aqui e eu não vou nem escorrer o macarrão. Só vou pegar aqui com uma espátula e vou colocando aqui na frigideira. Mistura. E vamos jogar o nosso molho. E tá pronto para servir. Para finalizar, um pouquinho de gergelim e cebolinha. Preciso confessar uma coisa. O hashi era para ser só decoração. Eu prefiro comer yakisoba de garfo e faca, porque eu não sou a melhor pessoa comendo macarrão com hashi. Espero que vocês tenham gostado dessa receita de yakisoba, que é uma ótima forma de a gente incluir mais vegetais na nossa alimentação e também de a gente usar aqueles vegetais que tem no fundo da geladeira e uma forma diferente de comer macarrão. Quando fizerem a receita, me marquem lá no Instagram. E é isso, beijo e até o próximo vídeo.